Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Galera, vamos voltando aqui com o Cinebox Fantasia mais, né? Galera, eu vou explicar um pouquinho mais desse aparelho, né? A questões de defeito em placa, que às vezes a pessoa não consegue entender o defeito da placa e acaba entrando em pânico. Entra em pânico e turbulência, né? Tudo ao mesmo tempo. Então, como foi o defeito deferido do cliente com esse aparelho para mim, né? Então, eu vou explicar para vocês como que foi o defeito. O aparelho ligava, normal, conectava as duas antenas, LED verde acendia, significando que o aparelho está startando, o aparelho está em funcionamento, mas o porém ele não dava AV e nem tampouco HDMI, que está por baixo aqui da plaquinha de Wi-Fi, que é o Wi-Fi individual de fábrica dele, ó. O HDMI aí por baixo, ó. Tá vendo? Aqui tá meu dedo aqui, o HDMI por baixo do adaptador Wi-Fi. E aqui o cabo AV. Viu que o aparelho tá funcionando aí, ó. Eu só pausei o áudio aí pra não fazer volume, né? Tá numa Globo News HD, beleza. Então veja bem como que é que você tem que entender o defeito da placa, pra você não ficar fazendo avalanche na placa. Por que eu falo avalanche na placa? Avalanche na placa é quando você não consegue entender o defeito dela. Aí você sai mexendo em tudo enquanto é componente na placa. Troca regulador, grava EPROM, faz recovery em cima de recovery, grava EPROM em cima de EPROM. Aí você vai no equipamento, mede a resistência do processador, tem até resistência no processador, mas tem resistência no processador e na DDR, mas não tem imagem no HDMI e nem no AV. Ou seja, tem resistência no micro, na DDR, num trem curto, o aparelho não dá imagem AV nem HDMI. E quando você desliga no controle, que eu vou desligar aqui, ó, quer ver? Ó? Olha lá, ó. Apagou a luz verde. Ficou aqui só uma luzinha vermelha abaixo do pau acesa. Esse era o motivo que eu chegava. Só que a pessoa tem que entender uma coisa, que agora eu vou ligar de novo aqui no controle. Hein? Só tem que entender uma coisa, que nem todo resistência boa de processador, resistência boa de DDR, significa que, aí ó, tá vendo? Significa que o aparelho, ele tá bom. Então, qual foi o defeito desse aparelho? Microprocessador. O aparelho ligava, startava, desligava no controle e ligava no controle, mas porém não tem imagem HDMI, que é esse cabo aqui, e nem AV, que é esse cabo aí. Por quê? O micro não fazia mais essa distribuição de imagem, né? Não fazia mais distribuição de imagem, nem no AV, nem no HDMI, mas porém, como ele não estava em curto total, o aparelho ligava, startava, né? Então tá aqui o vilão, ó, o vilão do cara aí. O micro, ó, só estabilizou a imagem AV, imagem HDMI, trocando o micro dele. Fui trocar o micro, o bicho estabilizou, funcionou. Eu vou mostrar para vocês aqui pela tecla info aqui, ó. Quer ver? Que ele tá aqui, ó, pela imagem AV, ó. Olha lá, ó, tá pela imagem AV, ó. Ele não tá pelo HDMI, ó, tá pela imagem AV, porque o cliente usou ele um tempo no AV, depois ele não foi mais. Depois que parou pelo HDMI, usou um tempo no AV e depois não foi mais. Porque já estava condenando a parte de HDMI e a parte de AV. Agora eu vou pegar aqui para vocês que ele está no AV. Vou pegar o controle da TV aqui. Vou mudar ali, ó. Olha lá, ó. Tirar do AV da TV ali. Puxar a barra para trás. Aqui, ó. HDMI. Clicar OK. Vamos ver só uma imagem de fundo aí para guardar que ela vai funcionar. Olha lá, já entrou no AV, ó. Então o que que acontece? O aparelho não operava AV e nem tampouco HDMI. Ou seja, agora ele vai para o AV. Porque se eu desligar ele aqui no controle aqui, ó. Quer ver? Tá desligado. Vou ligar de novo. Ó, o LED vermelho. Um vídeo bem bacana aí, viu? Pra quem tá batendo cabeça. HDMI 1080i por 60 HDMI. Isso que eu quero mostrar, né? Olha lá, o LED aqui funcionando. Agora o aparelho opera HDMI e opera AV tranquilo, sem sombra
de dúvida. Então, qual era o defeito do aparelho? Microprocessador. Resistência boa, ligava, desligava no controle, não conduzia a imagem HDMI nem um AV. Troca do micro, o aparelho voltou a funcionar. E pensa num aparelho conservado, dos conservados, que o cliente tem um capricho, viu, gente? Aparelho 2017, mas muito bem conservado. Então tá aí. AV, HDMI, testei já o Wi-Fi, funcionou, testei o cabo de rede, deixei somente para SKS, me mostra o AV e o HDMI. Então, nem toda resistência boa de processador significa que ele tá bom, viu? Por isso que eu falo que o diagnóstico na placa é fundamental para você dar um orçamento para o seu cliente. Se não troca o micro, adeus imagem. Aquele abraço, vou ficando por aqui. Darlan Tech na área. Fantasia mais recuperado. Hoje eu falo que é o queridinho da bancada. Isso que aparece toda semana para concerto. O queridinho da bancada, Fantasia mais. Fui.